videoaula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as fontes do direito administrativo. Conforme nós vimos no conteúdo que você estudou, são 4 as fontes do direito administrativo. A primeira delas é a lei, considerada a fonte primordial do direito administrativo. Por quê? Como nós vimos, no direito administrativo, o administrador, ele normalmente está adstrito ao que a lei estabelece. É bem verdade que existem alguns atos em que a própria lei estabelece a possibilidade do administrador observar se é conveniente e oportuno, portanto, uma análise do mérito para a análise do mérito administrativo, em que o administrador ele fará uma avaliação se aquele ato merece e precisa ser praticado daquela forma e naquele momento, ou se uma vez tendo sido praticado, ele precisa continuar produzindo os seus efeitos. Ora, a lei é a fonte primordial, mas nós aqui vamos observar que é lei em sentido amplo. O que isso quer dizer? A lei que vai desde a nossa lei magna, a Constituição Federal, as leis ordinárias, as leis complementares, os regulamentos, as instruções normativas, as portarias que orientam a própria atividade administrativa. Então, a lei é a fonte primordial do direito administrativo porque ela obriga a todos nós, servidores públicos, administradores e também o cidadão, o particular, que se submete às regras desta norma. A segunda fonte é a jurisprudência. Como vimos, a jurisprudência é o conjunto de decisões reiteradas pelos órgãos e tribunais superiores do Poder Judiciário. Desta forma, a jurisprudência levará aqueles julgados a orientar o administrador e a todos aqueles que se submetem a estas decisões como proceder num caso concreto futuramente. Ora, nós sabemos que a jurisprudência, ela foi calcada na ideia de que, uma vez decidida pelos tribunais superiores, os órgãos que compõem o Poder Judiciário, infra-tribunais superiores, deverão acompanhar aquele mesmo entendimento. Os tribunais superiores deverão acompanhar aquele mesmo entendimento. Então, a jurisprudência, ela é uma fonte também muito importante para nós, administradores públicos, desenvolvermos a nossa atividade administrativa. A terceira fonte que nós vamos tratar é justamente a doutrina. Ora, o que é a doutrina? É o conjunto de estudos, de pesquisas que se traduzem em teses, em debates expressos pelos estudiosos da área do direito administrativo e vão orientar aqueles que vão elaborar a lei, aqueles que vão aplicar a lei, como melhor aplicar. Então, nos auxilia na interpretação da lei. Ela vai nos dar a condição de compreender melhor qual é o objetivo, quais são os objetivos que estão presentes no dispositivo legal. E para nós, administradores, é importantíssimo ter essa ferramenta para nos esclarecer como melhor aplicar a lei a cada caso concreto. E por fim, nós vamos ter como fonte o costume. Ora, o costume no direito administrativo é, segundo L. Lopes Meireles, um grande doutrinador e administrativista, ele acontece na nossa administração pública brasileira em razão
das falhas e de lacunas que existem na legislação pátria. Desta forma, o costume ele vai ser utilizado no âmbito do direito administrativo todas as vezes em que a lei não indicar para nós administradores o caminho a seguir para ser aplicado naquele caso concreto. Então, para que nós possamos considerar o costume como uma fonte do direito administrativo, é imprescindível que aquela prática ela se dê de forma reiterada. Então, no caso concreto, o administrador, diante da lacuna da lei, escolhe uma forma para solucionar a questão. E esta escolha, ele a pratica de forma reiterada. Mas é importante também sinalizar que esta prática reiterada, ela não pode ser contrária à lei. O administrador se utilizará da lacuna da lei para aplicar uma prática que costumeiramente a utiliza para solucionar um problema, uma questão no âmbito da administração, desde que não seja contrário à norma. Então, com isto, nós começamos a conversar um pouco mais acerca das fontes que são próprias. Em relação à primeira fonte que nós vimos, podemos citar qualquer legislação, desde a Constituição da República Federativa do Brasil até a Lei 11.781, de 6 de junho de 2000, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, aqui em nosso estado. A Lei 11.781, de 6 de junho de 2000, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública de Pernambuco. Como exemplo da jurisprudência, nós poderíamos aqui mencionar a súmula do Supremo Tribunal Federal 473, que nós já tivemos a oportunidade de estudar em nosso curso, aquela que atribui à administração pública a prerrogativa de anular os seus próprios atos quando ilegais e de revogar os seus próprios atos quando entender que não são mais convenientes ou não são mais oportunos. Como exemplo da doutrina, nós temos várias situações em que estes especialistas, juristas, administrativistas orientam, nos esclarecem e, inclusive, orientam os próprios legisladores a aprimorarem o nosso sistema jurídico. E como costume, nós poderíamos trazer um costume que é próprio de algumas universidades. Ora, se estabelece que para a escolha das disciplinas a serem ministradas, por exemplo, num curso de ciências jurídicas, essa escolha pode ser feita pelos próprios professores daquelas cadeiras, desde que sejam consideradas a antiguidade, a especialidade. Ora, o regimento interno daquela universidade ou daquela faculdade estabelece que é necessário alguns requisitos, mas não estabelece essa forma de escolha que é facultada a estes professores. É um exemplo bem próprio de um costume que no âmbito da administração interna daquela universidade, ela vem para, de forma reiterada, ser uma solução adequada para o administrador. Espero que tenha gostado da nossa videoaula e convido você a participar do nosso fórum. Eu conto com a sua contribuição. Até a próxima videoaula.